Bastante feliz de poder estar presente também e agradecer os irmãos aqui da igreja local, o convite que foi feito a mim para trazer e ministrar a palavra do Senhor. A minha oração, amados irmãos, é para que a palavra do Senhor fale no coração de cada mãe que está presente. Que o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar no coração de cada mãe, cada mulher e também de nós maridos, né? Eu estudando a palavra, Deus falou no meu coração também. E eu acredito também que Deus há de falar no coração dos irmãos. Amados irmãos, convido a todos a abrir a sua Bíblia mais uma vez. Palavra do Senhor no livro de Provérbios. Provérbios, o último capítulo. Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, diz assim a palavra do Senhor. Eu fazendo a leitura aqui, os irmãos há de compreender também, né? Provérbios capítulo 31, eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Convido a amada igreja, os irmãos que assim pudessem colocar de pé, referência à palavra, a leitura do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: palavras do rei Lamuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lamuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertem o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam das suas pobrezas e de suas fadigas. Não se lembre mais. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abra a boca, julga retamente, e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Queridos amados irmãos, era no ano de 2017, no mês de setembro, no início do mês, na primeira quinzena do mês de setembro, uma família pega sua embarcação, sobe o rio Guaporé, destina a Mato Grosso. E essa família era uma família cristã, uma família temente ao Senhor, uma família que preza pela leitura da palavra do Senhor, uma família que está sensível para ouvir a palavra do Senhor. E nesse caminho, subindo o rio Guaporé, todas as manhãs eram feitas as devocionais, ou seja, a leitura da palavra do Senhor. E certa feita, numa dessas devocionais, em um desses dias, uma mãe, em sua oração, estava a família, estava a mãe, o pai, seu filho, sua nora e o piloteiro, e fazendo a sua devocional. E foi na hora da oração. E é interessante que a oração da mãe foi da seguinte forma: Deus, eu quero ver, eu quero ainda presenciar o meu filho sendo um pastor, pregando a palavra de Deus. Eu ainda tenho a esperança de ver meu filho fazer esse tipo de atividade. Amados irmãos, o que eu quero trazer aqui é justamente isso: uma mãe externando, ou seja, trazendo para fora a sua vontade, trazendo para fora o que ela estava querendo ver no seu filho. E o que ela estava querendo ver no seu filho? Que ele fosse um missionário, um pastor, pregador da palavra de Deus. Amados irmãos, e aqui a palavra vai ser direcionada para as mães, ou para as futuras mães, para a esposa. Talvez, ou muito provavelmente, ou com certeza, você quer ver o bem do seu filho. Você quer o melhor para os seus filhos. Você, mãe, se esforça para quando ele estiver grande, ele estiver bem, saúde, força para trabalhar, um bom emprego, ganhando o seu dinheiro para sustentar a sua família e, se possível, ajudar a mãe e o pai.
Amados irmãos, mãe, essa história que nós acabamos de ler na Bíblia não é diferente. Queridos irmãos, o livro de Provérbios, ele tem como autor principal Salomão. Ele escreve do versículo 1 ao versículo 24. É o autor Salomão, o sábio Salomão, o filho de Betseba com... Quem mesmo, o pai de Salomão mesmo? Davi. Muito bom. Contudo, o livro de Provérbios também tem outros autores. No capítulo 25 ao capítulo 29, são uns compilados, ou seja, é uma cópia de uns escritos no tempo do rei Ezequias. Então Salomão traz uma cópia, ele escreve também e insere no seu livro. Contudo, amados irmãos, no capítulo 30 e no capítulo 31, já não é Salomão que escreve, já não é os servos de Ezequias, mas no capítulo 30, você pode olhar e conferir na sua Bíblia, é o rei Agur, e no capítulo 31, o rei Lamuel. Com relação a essas duas figuras, capítulo 30, capítulo 31, nós não sabemos quem é de fato esses dois personagens bíblicos, rei Agur e rei Lamuel. Contudo, fala que é de Massá, rei Lamuel. E esse lugar de Massá, os irmãos vão lembrar que quando Moisés, ele pelejou, lutou contra os filisteus, ou Mileneque, ele vence. E é interessante que logo em seguida, antes, eles estão num lugar sedento de água. E é então que Deus fala com Moisés: olha, está vendo aquela rocha? Fere aquela rocha e ali vai sair água. Aquele lugar ficou conhecido de Meribá e Massá. Então, quando se trata aqui de Massá, nosso pensamento vai a esse lugar, a esse cenário onde os pessoal clamaram por água e Moisés, por meio de Deus, concedeu água a eles. Contudo, é só que nós sabemos desse rei Lamuel. Perdão. Alguns escritores, alguns comentaristas bíblicos, alguns teólogos dizem que ele é um príncipe árabe, esse rei Lamuel. Outros vão dizer que ele é um rei egípcio. Já outros vão dizer que nada mais, nada menos, é o próprio rei Salomão trazer esse nome fictício, rei Lamuel, para prefigurar, para mostrar o conselho da sua mãe para com ele, ou seja, Betseba ensinando rei Salomão. Só que nós não podemos bater o martelo e afirmar que de fato é isso, porque são só teorias. Contudo, amados irmãos, o ensinamento aqui que é muito específico, muito bom e muito proveitoso para esse momento. Quanto à data de escrita aqui desse livro, é em torno do meado do reinado desse rei Salomão, quando ele estava com todo vigor, quando ele estava ainda naquele auge do seu reinado, por volta de 950 a 700 anos antes de Cristo. Essa é a data mais ou menos que foi escrito. Os ensinamentos desse livro, ele tem por objetivo ensinar, enfatizar, trazer para nós os grandes benefícios para o ser humano, ou seja, para mim e para você, com que diz respeito a desenvolver uma mente, uma ideia, um pensamento disciplinado. Esse é o objetivo desse livro de Salomão, Provérbios. Mas também não somente ensinar-nos a falar como que nós precisamos ter uma mente disciplinada, de que forma, mas também esse livro foi escrito para advertir, para exortar você, para exortar a minha vida, quanto ao perigo de ter uma vida aos prazeres da carne. O livro de Provérbios é um encorajamento de você ter uma mente disciplinada. Contudo, também é um livro de exortação para aqueles que querem viver de forma depravada, perversa, fora dos caminhos de Deus, sem uma alta análise como está a minha vida com Deus. Este é o objetivo do livro de Provérbios. Amados irmãos, só que esse texto com o qual nós lemos, capítulo 31, versículo 1 a 9, esse texto vai trazer conselho de uma mãe para o filho que está assumindo um cargo da mais alta patente, ou seja, um rei Lamuel. Logicamente que sua mãe quer ver o melhor, quer ver um bom governante, um bom rei, um justo rei. Então ela traz esse conselho para seu filho, rei Lamuel. E aqui, amados irmãos, nós podemos ver
as sábias palavras de uma mãe preocupada com o futuro do seu filho. A pergunta é: como está a sua preocupação com o seu filho? Quando no colo, mas também quando adulto? Qual é a sua preocupação? Qual é o seu conselho? Mãe, o que você está aconselhando o seu filho? Mãe, de que forma você está aconselhando seus filhos? E é nesse sentido que eu gostaria de compartilhar os ensinamentos dessa mãe para cada um de nós nessa manhã. E é interessante, amados irmãos, olhem na sua Bíblia, quem tiver Bíblia, no versículo 1 do capítulo 31, ele fala assim: palavras do rei Lemuel de Massá, os quais lhe ensinou a sua mãe. Irmãos, presta bem atenção. O filho ouviu o conselho da sua mãe, então ele falou: tive a grande ideia, vou escrever um texto aqui, para também ensinar a geração futura, ou seja, para mim e para você, mãe. Olha no versículo 2, por favor. Versículo 2. Irmã Janete, a senhora pode ler, por favor? Bem alto e forte. Versículo 2. Dice así la palabra de Dios: ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Obrigado, irmã. Primeira aparência que nós temos, que nós tiramos, o primeiro reflexo que essa mãe traz para nós é um sentimento de amor incondicional. E é interessante que essa mãe começa a olhar para o seu filho, já tomando o seu posto de governador, de rei, e falando assim: filho meu, filho da minha barriga, do meu ventre, filho do meu voto, o que eu vou falar, o que eu vou aconselhar, o que eu vou dizer para você, meu filho. Amados irmãos, irmãs, aqui nós vemos um reflexo de uma mãe preocupada com o futuro do seu filho. E seu filho já adulto, o seu filho já tomando posto, um cargo muito especial, muito importante. E ela falando: filho meu, filho, quanto eu amo você, filho, como eu quero o seu bem. O que eu posso dizer para você, meu filho? Que conselho eu vou dar para você, meu filho? Pensa na sua mãe. Pensa essa imagem com você e seus filhos. Quando seus filhos estão para fazer algo, ou quando seus filhos fez algo e vocês não foram de acordo. Essa é a preocupação dessa mãe aqui, a mãe do rei Lemuel. Meu filho, o que eu vou falar para você? O que eu vou trazer de ensinamento para você? Então nós vemos uma mãe preocupada, nós vemos uma mãe externando o que está no seu coração para fora, a preocupação, porque ela queria o melhor para o seu filho. Mas não para por aí, amados irmãos. Aí nós destacamos a questão do amor incondicional, nós destacamos também da felicidade por ela estar vendo seu filho tomar um posto de uma mais alta patente, ou seja, um rei. Mas também nós vemos uma mãe preocupada. Amados irmãos, as perguntas dessa mãe: filho, o que eu vou dizer para você? Filho, que conselho eu vou dar para você? Nós percebemos o que está dentro do coração dessa mãe. Nós como filhos, mãe, eu como filho, homens, nós como filhos, nós percebemos quando a nossa mãe está preocupada com nós. Nós percebemos quando a nossa mãe está chorando por nós. Nós percebemos quando a nossa mãe está preocupada com seus filhos. E é esse sentimento que a mãe do rei Lemuel está trazendo nesse momento, a sua preocupação. Amados irmãos, eu, lendo esse versículo 1, a preocupação dessa mãe, me veio na mente o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 48. Os pais de Jesus trazem Jesus para o templo, prestam culto ao Senhor, apresentam Jesus ali, e a caravana dos seus pais, ou seja, de Maria e José, retorna para a sua cidade. Contudo, quem ficou para trás? Jesus ficou para trás. Ele ficou ali na igreja, ouvindo e ensinando também os doutores da lei. E é interessante que no meio do caminho, 3 viagens, 3 dias de ida, eles procuraram Jesus. E cadê Jesus? Jesus ficou. Eu fico imaginando a preocupação de Maria. Ai, cadê meu filho? Onde está meu filho? Cadê eu perdi meu filho? Eles voltaram para Jerusalém.
E lá encontraram Jesus, no templo. E é interessante, olha o que a Maria diz, Lucas capítulo 2, 48. Filho, por que fizeste assim conosco? Ou seja, meu filho, não faz mais isso não, que susto que eu levei. É a mesma questão aqui da mãe do rei Lemuel, trazendo para fora o que está dentro do seu coração, ou seja, a preocupação, ela queria o melhor para o seu filho. Mas, vamos adiante, no versículo 3, olha o que diz o versículo 3, o missionário Gabriel, por favor, o senhor pode ler, por favor? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. Obrigado. Primeiro nós vimos uma mãe preocupada. Nós vimos o que estava dentro do coração da sua mãe, ou seja, ela queria o melhor para o seu filho, que estava tomando uma posição de governador. Porém, agora, ela vai dar o conselho, vai aconselhar o rei. E olha, presta bem atenção, mãe, nos conselhos dessa mãe, a preocupação dela. Primeiro, ela vai falar aqui, meu filho, não dê às mulheres a tua força nem os teus caminhos, as que destroem os reis. E nós vemos aqui contra esse conselho dessa mãe, meu filho, toma cuidado com o seu relacionamento amoroso. Toma cuidado com quem você vai se envolver. Tem mulheres que destroem o reinado, meu filho. Tem mulheres que pervertem o seu caminho. E aqui, cá entre nós, mães, você se preocupa com quem seu filho vai casar? Você se preocupa com quem seu filho está namorando? Ou sua filha? Mãe, você está preocupado com qual é o relacionamento que o seu filho com a sua filha está tendo? Perceba que a palavra do Senhor, ela é tão completa que se nós precisamos de resolver nosso casamento, algum problema que está acontecendo no nosso casamento, a Bíblia vai ensinar. Se nós estamos preocupados, se nós estamos querendo resolver alguma coisa na questão de finanças, a Bíblia vai nos ensinar. Se nós estamos querendo resolver algum problema com relação aos filhos, a Bíblia vai nos ensinar. Se nós estamos querendo ver o melhor para o nosso filho, mãe, se você quer o melhor para o seu filho, para a sua filha, para os seus filhos, olha esse conselho maravilhoso da mãe do rei Lemuel. Filho, toma cuidado com as mulheres que pervertem o caminho, que destrói o caminho do rei. Toma cuidado. É interessante que ela está preocupada com os prazeres sexuais do seu filho. De que forma o seu filho, com quem o seu filho vai relacionar? A preocupação, porque o seu filho estava tomando posse, ia governar um povo. Ela queria ver uma retidão na vida do filho. É interessante que quando nós olhamos para a história bíblica, eu acho interessante na Bíblia que a Bíblia traz histórias que enchem nosso coração de alegria. Aí nós falamos assim, olha, Deus é muito bom, olha, Deus é maravilhoso, olha como que Deus fez esse milagre. Contudo, também a Bíblia traz histórias tristes, que deixam nosso coração apertado de vergonha. Um exemplo de mulheres que destroem vida. Os irmãos conhecem a história de Sansão? Sansão era um homem forte e valente. Sansão era um homem cabeludo. Sansão era um homem cheio de força. Contudo, uma mulher conseguiu derrubar a sua força. Sansão, ele na sua primeira esposa, ele fala assim, pai, mãe, eu fui na cidade tal, e na cidade tal eu encontrei uma mulher, pensa numa mulher, ó, top de linha. E o pai e a mãe, no primeiro momento, preocupou. Meu filho, não tem outra mulher para você casar, não? Porque a mulher era de Tina, era dos filisteus, era rivais, era o inimigo do povo da cidade de Sansão. Ele não deu nem ouvido para os seus pais. Obrigou seus pais a ir lá com ele e pedir mão dessa mulher. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Fizeram uma sorte lá, fizeram enigma, e aí Sansão deu esse enigma para os filisteus, e os filisteus não conseguia resolver esse enigma. Então conversaram, falaram com a mulher de Sansão, e a mulher de Sansão chorando nos pés de Sansão, oh meu amor, por que você faz isso com meus patrícios? Agora eles não conseguem, fala para mim. E Sansão foi e disse para a mulher, e a mulher disse para os seus inimigos. E Sansão com isso teve que matar 10 homens para dar 10 roupas, porque ele perdeu a aposta. Mas por que ele perdeu a aposta? Porque a sua esposa, a sua mulher,
fez com que ele dissesse ao inimigo. Preste atenção, meu filho, com quais mulheres você vai se relacionar. Perceba o ensinamento da mãe do rei Lemuel. Mãe, como está a sua conversa com seu filho? Como você tem relacionado com seu filho? Você está deixando ele à mercê? Não, pode fazer o que você quiser, meu filho. Você já é maior de idade? Você é dono do seu nariz? Não, você já tem sua família? Faz o que você bem entender. Aí lá na frente, nós dizemos no Brasil, não sabe, mas vocês não vão entender, né? Quebra a cara, e aí vem correndo, chorando, mamãe, eu não escutei a senhora. Perceba como é importante o conselho que nós estamos aprendendo hoje aqui. Versículo 3, a mãe do rei Lemuel vai dizer: não dê à mulher a tua força, nem os seus caminhos, as que destroem os reis. Vou abrir um parênteses aqui, licença, irmãos. É interessante que quando eu pensava em namorar, minha mãe falava assim: é aquela ou aquela. Eu falei: mas eu que vou casar? A senhora está escolhendo a minha mulher? Mas era a preocupação de uma mãe com o futuro do seu filho. Aconselhe seu filho. Dê palavras sábias para seus filhos. Continuando aqui no versículo 4. Segundo o conselho que a sua mãe vai dar, segundo o conselho que a mãe do rei Lemuel vai dar: meu filho, tome cuidado com bebida. Tome cuidado com vinho. Não é bom que o rei beba vinho. Não é bom que o rei beba bebida forte. A Titia não é bebida forte não, né? Senão já não ia beber aí, viu? Amados irmãos, mães, olha o segundo conselho de uma mãe preocupada com o futuro. Primeiro, qual é o conselho que ela deu aqui? Relacionamento amoroso, ou seja, cuidado com a mulher que perverte teu caminho, meu filho. O segundo conselho aqui diz com respeito à bebida forte, porque nós entendemos, e aí os irmãos eu acho que já têm experiência com isso, não sei se consigo mesmo, mas viu pessoas, como que diz aqui o senhor Gabriel, bêbado? Pronto. Os irmãos já viram pessoas borracha? Dá trabalho, dá? Tem pessoas borracha que causam confusão. Tem os borrachos que gostam de até tirar a vida do outro. Tem os borrachos que chegam em sua casa e agride sua esposa, a mãe dos seus filhos. Então perceba o problema da bebida forte. Mãe, pai, aconselhe seus filhos a tomar cuidado no que eles vão beber. Toma um refresco, né, Gabriel? Um refresco, uma Coca-Cola. Coca-Cola, não Coca. Se eu já ia falar errado aqui, eu ia falar só Coca, né? Toma uma Coca. Toma uma Coca-Cola gelada. Porque o problema da bebida é quando a pessoa está tomada pela a bebida forte, ela sai de si. E o conselho da mãe do rei Lemuel aqui fala assim: olha, meu filho, cuidado com a bebida forte. Porque você beber a bebida forte, você vai esquecer a lei. E você esquecendo a lei, vai perverter o direito de todos os aflitos. Ou seja, você não vai conseguir julgar os que estão precisando de um julgamento justo. Eu vi um vídeo do atual presidente do meu país, que vocês também, vira e mexe, estão lá no meu país, né? E vira e mexe, eu estou aqui no país de vocês, está tudo certo. Falando torto, para não falar bêbado, né? Eu fiquei preocupado. Aí eu tenho que falar meu presidente, né? Porque ele está governando o meu país. Como o meu presidente está borracho. Olha o perigo da bebida. Bebida forte. Aí você fala assim: não, mas é só um vinho, né? Ó, só uma dose, né? Só uma dose. Aí você toma só uma dose. Aí você fala: amém, já tá bom. Só que aí da dose você passa para a segunda dose. Tá gostoso, não tem problema. Na quarta dose você já está mais para lá do que para cá. Aí você começa a falar coisa que não tem nada a ver. Talvez você conte até um segredo para o seu marido do passado. E aí você estraga seu relacionamento amoroso com o seu marido porque você falou algo quando estava borracha ou borracho. Perceba o perigo da bebida, amados irmãos. O apóstolo Paulo vai falar assim: não embriagueis com vinho. Cuidado, irmão, irmã.
Cuidado. Os burachos é um problema. Então, mãe, aconselhe seus filhos. Mãe, perceba os conselhos de uma mãe preocupada com o futuro do seu filho. Meu filho, cuidado com as mulheres que destroem o caminho do rei. Cuidado com a bebida. Se ficar borracho, você não vai jogar bem. Mas vamos para frente. Interessante nós falando, conversando com relação à bebida. Aí eu lembrei de Noé. Noé ficou bêbado. E não ficou bêbado como ficou? Como que fala pelado? Ficou nudo. Desnudo. Pronto. Ficou desnudo. Amados irmãos, cuidado. Principalmente mães. Como está os seus aconselhamentos para com seus filhos? Irmos, né? Irmos. Aí você fala assim, não, mas meu filho já está grande. Mais uma vez, irmãos, mães, ainda que seus filhos já tenham família, eles gostam de ouvir o conselho da mãe. Por mais que ele fale assim, não, eu já sei, mãe, mas eles querem ouvir o seu conselho, mãe. Eles querem ouvir a sua opinião também. Quando o seu filho está pequeno, ainda é fácil, né? Você consegue dominá-lo, né? Aconselhar, falar, disciplinar, tudo mais. Vamos lá, vamos para o versículo 6. Parece contraditório. Os irmãos prestaram atenção na leitura? Primeiro, a mãe pede para o filho não beber. Mas depois a mãe fala assim, mas você pode dar para os homens. Ué, aí deu errado. A mãe fala, é como se eu falasse para o meu filho, ó, você não pode beber não. Mas você compra uma bebida e dá para o outro. Como que é isso? Mãe, presta atenção. Rei Lemuel, o que estava acontecendo naquele momento com ele? Ele estava assumindo um alto comando. Agora você imagina o governante da Bolívia, Borátio, né? Borátio, governando o país. Vai dar ruim, não vai? É essa a preocupação da mãe. Só que agora olha só, a preocupação da mãe, mas meu filho, dê para aqueles homens que estão aflitos, dê para aqueles homens que estão angustiados, dê ajuda, estende a mão para os necessitados. E ela estava falando de bebida, o que ela falou? Então, se eles estão tão amargurados assim, dá bebida. É interessante, eu lembro um fato que aconteceu, é que ele não sai da minha cabeça. Agora tinha um homem chorando, um senhor, acho que 50 e poucos anos, não vou beber. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo? Eu falei, senhor, o que está acontecendo? Ele estava bêbado, chorando, e minha mulher me deixou. Aí eu perguntei, mas por que o senhor está bêbado? Por que o senhor bebeu? Eu falei, para me esquecer essa amargura do coração. Então, lendo esse texto, eu lembrei desse fato. Por vezes nós colocamos a bebida, bebemos, eu falo nós, mas não é o ser humano em si, senão vai dar o contrário aqui, né? Por vezes, as pessoas amarguradas, elas afogam a sua amargura na bebida, pensando que a bebida vai resolver. De fato, aquele momento que ela está tomada pela bebida forte, de fato ela não vai se lembrar. Na verdade, ela vai fazer mais coisas erradas. Contudo, quando sai o efeito da bebida, os pensamentos voltam de novo, as amarguras voltam de novo. Contudo, em vez de melhorar, piora, porque se torna viciado na bebida. Mas aqui a ideia da mãe do rei Lemuel é, meu filho, ajuda os necessitados. Amados irmãos, nós vemos aqui uma mãe preocupada com o relacionamento do seu filho. Aqui nós vemos uma mãe preocupada com os vícios do seu filho. Aqui nós vemos uma mãe preocupada com a sua governabilidade quanto ao seu reinado. A pergunta que eu faço, mãe, responde no seu coração: como você está preocupando com o futuro do seu filho? Que conselhos você está dando para os seus filhos? Por vezes nós não precisamos nem falar. O filho olha para nossos exemplos. O filho olha para você. Os seus filhos, mãe, olha para você. Por exemplo, se é uma mãe que é tudo vaidosa, gosta de colocar um batom na boca, um brinco e não sei o que, aquela maquiagem toda, sua filha está olhando para você. E quando pensa que não, ela já está pegando o seu batom e fazendo assim, ó, no espelho. Ela pega a sua escova e está aqui, ó, penteando. Ou seja, está imitando você. Então a mãe do rei Lemuel está preocupada com o relacionamento amoroso. A mãe do rei Lemuel está preocupada com os vícios. A mãe do rei Lemuel está preocupada com a sua governabilidade.
Pegaram o conselho? Transmita para os seus filhos, mãe. Ainda quando é pequeno, está com você. Quando eu crescer, talvez você não tenha tanta autoridade como você tem quando está cuidando quando pequeno. Mas vai estar na mente. Na mente dela, do seu filho, da sua filha. Amados irmãos, se nós vamos caminhando para o final, olha só agora como essa mulher, como essa mãe é exaltada. Acompanha comigo na sua Bíblia. Eu vou pedir para o missionário Gabriel, por favor, o missionário Gabriel, leia o versículo 28 e 29, por favor. Preste bem atenção, amados irmãos. Mães, olha a palavra mais bela que você pode ouvir do seu marido e dos seus filhos. O rei Lemuel, ele olhando para sua mãe, então ele começa a falar da sua mãe. E nos versículos 10 ao versículo 31 vai falar da mulher virtuosa. E quem é a mulher virtuosa? Nada mais, nada menos que a mãe do rei Lemuel. E é interessante que ele vai discorrer, ele vai trazer um parâmetro da sua mãe. Minha mãe é trabalhadora, minha mãe acorda cedo, a minha mãe traz sustento para casa, o meu pai tem o maior orgulho da minha mãe. E agora no versículo 28 e no versículo 29, é interessante que fala assim: seus filhos levantam, os seus filhos acordam e dizem, aí fala bem-aventurado, né? Feliz é a minha mãe, maravilhosa é a minha mãe. Mãe, ei, você ficaria feliz de ouvir essas palavras da boca dos seus filhos, não ficaria? Seu filho chegava: mãe, mas como você é maravilhosa, mãe, mas como você é bela. Que palavra maravilhosa, deixa a gente até assim, a mãe fica tudo, né, cheia, né, fica, meu filho, né, porque é gostoso ouvir isso, é maravilhoso, é prazeroso ouvir essas palavras, saindo da boca dos nossos filhos. Mas eu fico achando interessante, para isso acontecer, veio os conselhos primeiro. Filho, toma cuidado com quem você vai se relacionar, toma cuidado com quem você vai beber, como você vai governar, toma cuidado, atende os mais necessitados. E aí então o seu filho, Deus o abençoa essa mulher, que os seus filhos vêm e falam assim: mãe, você é muito bem-aventurada, mãe, você é maravilhosa demais, mãe, pensa numa mãe que eu gosto demais, mãe, você é demais. Amados irmãos, logo no versículo 28, logo no versículo 29, ainda no versículo 28, perdão, fala assim: seu marido o louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas, como que diz aí, Gabriel? Por favor. Mas tu sobrepassas a todas. É isso, tu sobrepassa a todas. Seu filho já chegou e falou isso para você, mãe? Mãe, como a senhora é legal? Eu já vi a mãe do João, do José, do Antônio, mas a senhora é melhor do que todas elas. Você já ouviu isso do seu filho, do seu filho? Para isso acontecer, ele ouviu os conselhos da sua mãe. E conseguiram falar assim: olha, mãe, a senhora é melhor de todas. E o marido também vai junto e fala assim: mãe, essa esposa é minha. Mas, irmãos, eu finalizo aqui. Mãe, eu finalizo a minha parte dizendo que, mãe, você precisa continuar, não desanime, a demonstrar um amor incondicional para o seu filho. Meu filho só dá trabalho, ame ele assim mesmo. Meu filho é muito acomodado, para não dizer preguiçoso, ame assim mesmo. Mãe, continue demonstrando um amor incondicional para o seu filho. Mas ele já tem sua família, ele já tem seus filhos. Continue amando o seu filho de forma incondicional. Dê conselhos sábios, palavras sábias para ele. Mas não somente isso, mãe. Continue demonstrando um amor condicional, mas também um amor intencional. E qual é esse amor intencional? É suas palavras demonstrando que você está preocupado com o futuro dele. Amor intencional. Amor incondicional, um amor, seja qual for a dificuldade do seu filho, mas eu estou lá, estou junto, filho. Você me dá trabalhinho, mas eu te amo, porque eu sou sua mãe. Eu quero o melhor para você. E você traz palavras que incentivam, estimula, ou exorta também. Amor incondicional, amor intencional e amor educacional. É aquele conselho que você vai trazer para o seu filho, de que forma ele deve tratar as pessoas.
Aqui no caso do rei Lemuel, ele era um governante. Sua mãe estava preocupada como ele ia julgar as causas. Continue amando seu filho incondicionalmente. Tá ok? Dependendo da circunstância e da idade. Mas não somente isso, mãe. Continue amando seu filho, sua filha, seus filhos, de forma intencional, dando conselhos, palavras sábias. Mãe, continue amando seu filho de forma educacional. Como tratar as pessoas. Talvez, como que é o prefeito aqui mesmo? Fala. Talvez o seu filho vai ser o próximo, eu vou falar prefeito, eu não sei pronunciar isso aí. Talvez seu filho seja o próximo prefeito aqui na cidade. Você precisa dar o conselho, palavras sábias para o seu filho, para ele trabalhar bem, cuidar das pessoas bem, que é o melhor para o seu lugar. E por fim, eu finalizo com Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 5. Ora, daqui é para você, mãe, para nós também, maridos. Ora, se você precisa de sabedoria, se você quer inteligência, se você quer aconselhar com palavras sábias, peça a Deus. Peça a Deus, que Ele te dá deliberadamente, e nada lhe impropera, e dá a vocês, e dá a nós. Talvez você tenha dificuldade de relacionamento com seu filho, mãe, com a sua filha, mãe. Talvez você tenha dificuldade de expressar palavras para ela, para ele. Em vez de você expressar a palavra que edifica, você chega já com palavras duras, e aí então seu filho fica mais nervoso, sua filha fica mais chateada com você, mãe. Mas Tiago ensina a você, mãe, nós pais, peça a Deus sabedoria, Ele vai dar para você sabedoria, para aconselhar seus filhos. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que esses conselhos da mãe do rei Lemuel aplique no seu coração, mãe. Se você quer ver seu filho bem, se você quer o melhor para o seu filho, se você tem preocupação com o seu filho, com o futuro do seu filho, ame ele de forma incondicional, ame ele de forma intencional, ame ele de forma educacional. Peça a sabedoria a Deus que Ele vai dar para você aconselhar os seus filhos. Convido a amada igreja a colocar aqui para nós fazer uma oração, e logo na sequência eu passo a palavra ao missionário Gabriel.